Recentemente começou o congresso nos Gideões Missionários da Última Hora e desde sábado a exposição da Palavra de Deus tem acontecido por lá. Mas ontem, meu irmão, eu assisti a mensagem do pastor Eliseu Rodrigues e eu vou dizer um negócio pra você. A mensagem que o pastor Eliseu Rodrigues trouxe ontem foi uma mensagem impactante, assustadora. Para quem estuda a Palavra de Deus e estava ligado, atento ao que ele estava pregando ali ontem sobre trama de Absalão para tirar a vida de Davi, se assustou com o nível de obreiros ou de pessoas, de cristãos que rodeia o nosso meio, que está dentro da igreja. É profundo o que o pastor Eliseu Rodrigues trouxe ontem. E nesse vídeo nós vamos reagir a um pouco dessa mensagem que abalou os Gideões Missionários da Última Hora, bem como a igreja brasileira. Eu quero falar com vocês, subordinado ao tema Diálogos da Rebeldia. Diálogos da rebeldia. Eu vou partir de dois pressupostos para pregar essa mensagem. O primeiro é a condição caída do ser humano. Num contexto de rebelião está Absalão, que quer se vingar de seu pai. Ele esperava um tipo de punição ao irmão Aminon, que havia abusado da própria irmã. Davi não agiu com a justiça esperada por Absalão, e esse do seu pai guardou mágoa, preservou o ódio e projetou vingança. E no capítulo 16, ele está executando a vingança projetada. Absalão não é quem origina a rebelião, a rebeldia, a maldade, a mágoa e a vingança. Ele é só mais um atingido pelo pecado que entrou no mundo. Em Gênesis capítulo 3, todos os relacionamentos foram corrompidos pelo pecado. E assim, através do orgulho satânico exalado pelo seu veneno no coração do homem, abrimos então a porta da maldição, pois o orgulho é o ventre da maldição, a soberba é a porta do inferno. O diabo é o protótipo de soberba na Bíblia Sagrada, e aqueles que se submetem a ele vivem orgulhosamente, quebrando princípios, desrespeitando autoridades estabelecidas e demonstrando cada vez mais a sua condição decaída. Essa dificuldade de respeitar pai, mãe, avós, pastores, líderes e autoridades estabelecidas vem de um desejo governamental descontrolado. Esse desejo governamental descontrolado é chamado na Bíblia de concupiscência. O apóstolo João põe concupiscência, que é o desejo descontrolado, e a soberba no mesmo versículo. Do mesmo modo, Salomão coloca soberba e queda no mesmo versículo. Então, sendo essa a condição humana, pois somos caídos e totalmente dependentes da graça para vencer tal condição, Absalão está dentro desse contexto maior da Bíblia Sagrada. Alguém atingido pelo pecado, com orgulho no coração, como Absalão, nos sobrepomos aos outros. Devido à nossa posição, quem sabe como Absalão, beleza ou influência, esquecemos-nos pela condição decaída, sendo nós imitadores de Adão, quando com Eva tentou usurpar o lugar de Deus. Esquecemos-nos de que quem é autorizado tem autoridade e deve ser respeitado. Do irmão no estacionamento ao técnico do som, se forem autorizados, têm autoridade, independente de quem seja você.
filho de quem for, advogado, juiz, promotor, não importa o valor do seu dízimo, quantas igrejas você sustenta, se num ambiente específico alguém é determinado como uma autoridade, seja você quem for, aquela pessoa merece ser respeitada. Independente da sua idade ou do salário que cai na sua conta, não importa o quanto você prosperou ou cresceu, ou granjeou amigos de sucesso, ou ministério, ou na faculdade, não sei. Independente do que você conquistou na vida, seus pais são autoridades e devem ser respeitados. Não sei, não me importa quantos inscritos você tem no seu canal, quantas vezes você prega no mês. O pastor da igreja é a autoridade estabelecida ali e você deve respeito a estes. Sei que há muitos líderes que não se comportam do modo ideal que as autoridades deveriam se comportar, mas isso não me ausenta da responsabilidade de, sem ultrapassar limites, respeitar e honrar aqueles a quem Deus tem confirmado como autoridades. E a nossa geração está revelando a cada dia que passa, piorando essa condição decaída. 1 Pedro capítulo 5 nos é ordenado a honrar os mais velhos. Romanos 13 nos é ordenado a respeitar as autoridades que se esforçam para se aproximar do ideal de Deus. 1 Tessalonicenses 5,12, Paulo manda ter em autoestima, honrar e amar os que trabalham entre nós, presidem sobre nós e nos admoestam. Eu escolho esse texto para pregar por um segundo pressuposto, e é nele que eu vou concluir a pregação. O primeiro pressuposto é que a condição decaída do ser humano se revela no orgulho evidenciado nessa história. Segundo lugar, é que todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. Eu tenho a convicção de que eu não vou honrar a Cristo forçando-o a entrar num texto onde literalmente ele não está. Mas eu reconheço que um sermão sem Cristo não é uma pregação cristocêntrica. A Bíblia é como um drama com 4 cenas: criação, queda, redenção, consumação. A partir da queda se vê a necessidade de se apontar a Cristo como solução para os problemas causados pelo pecado da humanidade. E se aqui nessa história nós temos pecados como vingança, mágoa, desonra, desrespeito, imoralidade sexual, a solução para os problemas causados por esses pecados está em uma pessoa: Jesus de Nazaré. Então, quando eu prego numa história do Antigo Testamento, eu prego olhando para a redenção em Cristo, que é a solução divina para os problemas causados pelo pecado humano. O Antigo Testamento é palavra de Deus, mas culmina em Cristo. Se tem alguém elogiável, foi pela graça. Se tem alguém que demonstrou sua condição decaída, ele não pode ser a conclusão do sermão. Cristo será apresentado como a graça restauradora. Quem conseguiu me entender até aqui, dá um glória a Deus, diga amém, fala alguma coisa. O primeiro diálogo da rebelião está a partir do versículo de número 15. Absalão, do capítulo 16. Absalão, se puder projetar, eu agradeço, que eu vou precisar usar isso aqui para não perder a atenção dos meus irmãos, que eu estou pregando a um público que ama a palavra. Absalão e todo o povo, os homens de Israel, vieram a Jerusalém. Por que vieram a Jerusalém? Porque Davi, sabendo que seu filho Absalão está vindo para tomar o trono, para cercar Jerusalém, Davi prefere se isolar, Davi prefere ir ao deserto, Davi prefere sair chorando do que enfrentar seu filho e matá-lo. Absalão então chega
no seu plano era cercar Davi imediatamente. E agora, quando ele chega, Davi já escapou. E o texto diz: todo o povo e os homens de Israel estão com ele. Ele sabia se comunicar, ele sabia atrair as pessoas para si. E agora, quando ele chega, versículo 16, Aitofel já tinha chegado com ele no 15, e no 16 chega Uzai, o arquita, que é chamado de amigo de Davi. Quando Uzai, amigo de Davi, se aproxima de Absalão, ele lhe dá a saudação comum diante de um rei: viva o rei! Viva o rei! Porém, Absalão olha para Uzai e diz: é esta tua beneficência para com o teu amigo? O versículo 15, preste atenção nisso por favor, diz que quando ele chega, ele vem acompanhado por Aitofel. O 16 diz que chega Uzai, amigo de Davi. Sendo Uzai amigo de Davi, no versículo 16, Absalão, que está com plano de assumir o reino do pai e matar o pai, olha para Uzai, que é amigo do pai, e pergunta: por que você não foi com teu amigo? No diálogo da rebelião está a negação da autoridade que o inspirou, que o ensinou e o fez crescer. Perceba que ele não pergunta para Uzai: tu não és amigo do meu pai? Por que você não foi com meu pai? Óbvio, ele está assumindo o reino, ele está tomando o trono, ele desconfia de tudo e todos. Mas ele não chama Davi de pai. Ele olha para Uzai e pergunta: cadê sua beneficência com seu amigo? Por que você não foi com seu amigo? Agora veja que ele está negando a paternidade. Ele não chama o pai de pai e nem cita o nome do pai. O diálogo da rebelião se inicia na negação da autoridade estabelecida sobre ele, na negação de quem o inspirou, negação de quem o ajudou a chegar onde chegou, o cancelamento público de uma comunhão estabelecida entre pai e filho, pastor e líder. Mas veja a resposta de Uzai para ele: não, eu serei beneficente e serei amigo de todo aquele que o Senhor eleger. Olha a resposta no 19: não estou eu diante do filho de Davi? E como eu servi seu pai, serei diante de ti. Enquanto ele nega que Davi é pai, Uzai diz: Davi é o seu pai. Como Pedro negou Cristo, como Absalão nega seu próprio pai, pessoas magoadas, pessoas revoltadas, pessoas vingativas vão abrindo mão de suas lideranças, vão abrindo mão daqueles que lhes inspiram, e eles se comportam com tanta mágoa, como se eles mesmos fossem a causa do que conquistaram, como se eles mesmos chegaram onde chegaram por si próprio, como se não dependessem de ninguém. Com mágoa do pai, por um breve tempo, ele toma o trono do pai, ele toma o povo do pai, mas ele nega a história do pai, ele oculta o nome do pai. Veja como isso pode ser crucial em machucar o coração de um líder, de um pastor. Atos capítulo 20, versículo 30, Paulo está num sermão de despedida, e ele diz assim no versículo 30, Atos 20: saibam que entre vocês mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos, é Paulo dizendo: não se esqueçam, se lembrem que durante 3 anos eu não cessei, noite e dia, de admoestar vocês com lágrimas.
Quando a soberba entra no coração de um liderado, quando a soberba entra no coração de um líder, uma das primeiras ações de Satanás é fazer tal pessoa se esquecer dos conselhos e das mensagens do seu líder. E essa mágoa se torna uma borracha a apagar os princípios ensinados pelos pais, os princípios ensinados pelos avós, os princípios ensinados pelos pastores. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 17, Paulo disse: por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo. Paulo está dizendo: vocês que eu ganhei para Jesus, vocês que eu tenho discipulado, vocês que eu tanto cuidei, não se esqueça do que vos ensinei. Para tirar Davi do coração das pessoas, pois já estava fora do coração dele, Absalão se antecipava às pessoas e diziam: Davi não vai conseguir resolver o problema de vocês, deixa comigo que eu resolvo. Ele estava assim criando a sua própria congregação, a semelhança de pastores propagandistas que vivem se rebelando, cheios de ira, cheios de ódio, cheios de vingança, e prometem que sua igreja é um pedacinho do céu, mas na realidade é uma antessala do inferno, porque quem pastoreia ali é o imitador de Satanás, rebelde, revoltado e vingativo. Ele olha para Uzai e não considera seu pai, que é velho. Absalão, o novo e forte, desonrando Davi, o velho, cansado. Absalão, o filho, desonrando o pai. Absalão, o liderado, desonrando o líder, anulando a autoridade paternal e influente de seu líder. Criticamos, rimos, zombamos das falas mal expressadas dos nossos anciãos cansados, e só estão tão cansados por terem tanto dado a vida para que o evangelho chegasse onde chegou. E uma fala mal expressada, mal colocada, faz com que essa juventude que ainda está no berço do ministério se achem dignos de criticar homens que já deram a vida pelo ministério. Querido, enquanto você estava na fralda, esses anciãos estavam servindo ceia para seus pais, ceia para seus avós. Como você construirá a sua própria história se você não é capaz de respeitar a história de quem já viveu o seu futuro? Difícil. Perdendo respeito logo no começo do ministério, da história, da reputação. Complicado, muito complicado. Veja no diálogo da imoralidade agora, em segundo lugar, versículo 20. Então disse Absalão a Aitofel. Lembrem-se que ele acabou de escutar o primeiro conselheiro, Uzai. Agora ele não se contenta em escutar o conselheiro Uzai. Ele diz: eu preciso ouvir Aitofel. Ele olha para Aitofel e, querendo construir mais um diálogo de rebeldia, mais um diálogo de deslealdade, ele diz a Aitofel: e aí, me aconselhe, o que a gente deve fazer? Aí Aitofel vai aconselhá-lo dizendo no versículo 21: se deita com as concubinas de teu pai, e assim todo Israel ouvirá que você está aborrecível para com seu pai, e eles fortalecerão as mãos, e todos aqueles que estão contigo te apoiarão. Olha esse diálogo da soberba, do orgulho e da rebelião.
Quer ganhar o apoio da massa? Olhe para mim, por favor. Eu sei que não é uma história tão contada. Se não é fácil para mim contar, vai ser difícil também se você não prestar atenção e entender. O segundo diálogo da rebeldia é esse. Quer o apoio das massas para tomar o trono de seu pai? Quero. Quer ver o Israel inteiro te aplaudir? Quero. Quer ver Israel te abraçar? Quero. Cometa imoralidade sexual. Aquele que se sentia o justiceiro por ter matado o pastor José Santana, o próprio irmão por ter abusado sexualmente da meia-irmã, agora vai cometer imoralidade sexual com as concubinas do palácio. Você não matou Aminon por ter abusado sexualmente de uma moça? Sim. E agora você vai fazer o quê? Vou abusar das concubinas do palácio. Vou abusar sexualmente delas. Pra quê? É isso que é assustador. Pra quê? Pra ganhar o apoio das massas. Quer viralizar no TikTok, mocinha? Continue com suas danças imorais. Quer ter mais curtidas nas suas fotos? Continue alimentando a cobiça dos imorais com a exposição de seu corpo, que hoje é belo, mas um dia vai murchar. Corações orgulhosos, corações imorais se elevam acima do princípio da modéstia. Essa é uma geração pornográfica, e o assustador é o conselho de Aitofel, como combina com a nossa geração. As massas vão te apoiar, Israel vai segurar na sua mão, o povo estará, obrigado, o povo vai estar com você. Então cometa a imoralidade sexual à luz dos olhos de todos. Parece com a nossa geração. Para protestar contra Davi, ele teve que forçar as concubinas a terem com ele relação sexual. Uma das armas dos revoltadinhos é a imoralidade. Eu não vou expor toda a mensagem aqui, porque já tenho ela completa aqui no meu canal e também lá no canal dos Gideões Missionários da Última Hora. Mas essa é uma mensagem que abalou a igreja ontem. Eu tinha acabado de chegar da Santa Ceia na minha igreja, ainda deu tempo de pegar essa mensagem completa. Eu assisti ela inteira aqui. Me abalou profundamente, sabe? Completou, uma coisa completou a outra. Eu saí da ceia, cheguei em casa, o pastor Eliseu Rodrigues traz uma mensagem poderosíssima como essa. Eu tô em choque até agora. E a gente não vê essas coisas acontecerem hoje. Pessoas que saem da igreja, abrem suas igrejas e atraem discípulos para si, prometendo que aquela igreja de fato é um pedacinho do céu. Os milagres, os muitos milagres que acontecem nessas igrejas, é o próprio Deus que está fazendo. As profecias, as muitas profecias, as muitas revelações, é isso que está acontecendo. E eu discordo de alguém quando chega aqui e diz: olha, eu não gosto de pastores e citam nomes de pastores em cima do púlpito. Meu irmão, é denúncia. Paulo, ele denunciava, tá no texto. Se o cara tá fazendo coisa errada, se o cara tá fora dos trilhos, se ele não tá de acordo com o que a Bíblia ensina, tem que ser denunciado. E a igreja vai ouvir essas denúncias aonde? Me diz se não é através de uma palavra como essa. Isso é cristocêntrico também. Isso é bíblico também, denúncias, e eu tô chocado até agora por conta dessa mensagem. Uma mensagem muito poderosa que merece ser replicada e replicada para que todos ouçam o que Deus está falando à igreja. Assistiu o vídeo até aqui, ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva nesse canal, deixa o teu like, ative o sininho das notificações, deixa o teu comentário, é muito importante o teu comentário aqui nesse canal. Compartilhe o vídeo com outras pessoas. No mais, fique na paz de Cristo e até breve.